Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu tenho informações muito importantes para compartilhar com você e pedir a você agora, dê notoriedade a esse vídeo nos comentários e também deixando o seu joinha. Não se esqueça, no final do vídeo de compartilhar. Se você quiser, no decorrer do vídeo, se inscrever, a sua inscrição vai ser muito bem-vinda. Você que é por Deus, pela pátria, pela família e pela liberdade, eu tenho certeza que você é muito bem-vindo a esse canal e todos aqueles que quiserem crescer com as informações, eu cresço também com os adendos, os comentários de vocês. Então, obrigado pelo joinha, obrigado pela inscrição, por verificar se você tocou o sininho para todas as notificações. Olha aqui, vou falar da Damares, vou falar da pesquisa, começou a virada e agora preparem-se para os ataques mais inescrupulosos. Mas aí tem um conselho e tem uma leitura sobre o Instituto Verita ou Verita, que para mim é um dos poucos que gozam de uma certa credibilidade, eu já falei para vocês, inclusive, saiu a pesquisa mostrando o presidente à frente, né? Pesquisa espontânea ou estimulada, o presidente à frente. Porém, tem alguns ajustes ainda para fazer, que é onde justamente a campanha do presidente e você, que está nesse embate, está por Deus, pela família, pela liberdade, entendendo que nós não podemos mudar de regime, em hipótese alguma, e não nos tornaremos socialistas, nossa bandeira não será vermelha, a gente precisa afunilar aqui para entender o que essa pesquisa está mostrando. Tem coisa ainda para ajustar na campanha, o foco, afunilar. Então é bem interessante essa minha análise, a minha observação. Mas eu vou começar com vocês por aqui. A ministra Damares deu um recado, e muito bem dado, e tem que ser assim, tem que ser nessa medida, porque são inescrupulosos, é um ataque de quem não tem caráter, são pessoas moralmente falidas, é uma fábrica de crime contra a reputação, é uma fábrica de fake news, é um lixo moral. Então, os deputados precisam com urgência acionar, né, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para dar uma resposta ao André Janones, que comete crime. O tempo inteiro está cometendo crime contra a reputação do presidente, contra pessoas da direita, inventando, produzindo factoides e mentiras, e coloca lá, me mandaram no zap. Isso já passou de todos os limites. A resposta da direita e do corpo jurídico do presidente precisa ser mais rápida e postar ainda a ação judicial. Tem que entupir as cortes de justiça de processos. A justiça só age quando ela é instigada. Então você precisa estimular a justiça. É assim que funciona. Eles fazem isso com muita frequência. Então, processo neles, posta a ação e vai nas redes sociais para que essas pessoas sejam notificadas, porque eles estão cometendo um crime. Bom, e o último crime que fizeram, que para mim foi sórdido, foi sujo, mas o que esperar das trevas? Eu até comentei com o pessoal ontem, compartilhei no meu Instagram com o pessoal. Você já experimentou cortar a cabeça de uma serpente, ou ver a cabeça de uma cobra sendo decepada, de uma serpente ser decepada? A cauda fica assim, ó, em desespero. A gente ainda toma um susto, mas é só reflexo, porque já perdeu a cabeça. Eu falei isso ontem, e saiu hoje a pesquisa. Demonstra que o ataque de ontem que eles fizeram com o presidente, o ataque que eles fizeram ontem, no domingo, tem um método, tem uma clareza, tem um objetivo. Um ataque sujo, uma montagem de um trecho de uma live que o presidente estava falando ali sobre, rolou um clima, deu um clima para um outro assunto e eles jogaram junto, cortaram e colocaram no assunto das meninas venezuelanas. Sendo que nesse assunto das meninas venezuelanas foi uma live transmitida pela CNN com várias pessoas. Então eles pegaram o assunto, junto com a fala do presidente em um outro podcast, se não me engano foi no Paparazzo Rubro Negro, falando ali, respondendo coisas sobre o estádio do Flamengo, falando sobre o Brasil, etc. Juntaram, fizeram um ataque sujo, mas isso é o que compete a eles. Esses aí são os ataques esperados das trevas. Eles vão fazer isso daqui para frente e vai ser pior, já que a balança da censura, né, do TSE só pesa para a direita, não pesa para a esquerda, né? Ok. Olha, e a Damares deu uma resposta, gente, quando o presidente foi acusado de modo sujo. Oi, gente, tá todo mundo perguntando cadê a Damares nesse período, nesse momento que o presidente Bolsonaro está sendo acusado de pedófilo. Sabe onde Damares está? Aqui, ó. 9 estados do Nordeste em 3 dias. Boa. 9. Subindo em palanques, subindo em palcos, gritando que eu e Bolsonaro juntos vamos pegar todos os pedófilos do Brasil. Ó. Estamos andando. Estou agora embarcando o recado que ela vai dar no final. De volta para Brasília e nós vamos dar a resposta à altura. O presidente Bolsonaro foi o homem que mais investiu na proteção da criança. O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais
equipou conselhos tutelares no Brasil inteiro. E é verdade. E o presidente Bolsonaro, quando me levou para ser ministra, a ordem dele foi: vamos enfrentar a pedofilia, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aguardem, aguardem vocês mentirosos, que estão nos julgando pelas réguas de vocês. Nos aguardem. Bolsonaro, fica firme. Bora. Tô voltando agora para Brasília. Bora. Vamos mostrar para este povo o que é enfrentar a violência contra a criança. E ela escreveu na legenda: nós vamos prender vocês. E aí, esse é o recado. É o recado. Por quê? A elite não deveria reagir. Se preocupam tanto com os indefesos, se preocupam tanto com as pessoas que sofrem, né? Ou estão só usando, né, para a luta das classes? Estão só dividindo como um instrumento político. Agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui um Instituto Verita, ou Verita. E eu estava estudando isso aqui e tem informações importantes. Vamos lá, gente? Essa pesquisa saiu hoje ao meio-dia na internet e saiu, se eu não me engano, às 2 horas no Instagram, tá? Bom, 27 anos esse instituto tem, e apesar da mídia só compartilhar informações dos institutos manipuladores e mentirosos, que apesar do esforço dos cupinchas de toga, apesar do esforço, haverá sim um processo. É só vocês esperarem. Calma, deixa terminar as eleições, deixa o presidente se reeleger, deixa os senadores e deputados tomarem posse. E aí sim, esses institutos serão penalizados. O bicho vai pegar. Eu tenho convicção disso. Ou as pessoas vão amarelar, vão arregar? Não, não vão. Tenho convicção que eles entrarão lá para poder cumprir o anseio de quem está votando neles. Olha aqui, saiu então a pesquisa. A pesquisa tem os seus parâmetros metodológicos, toda a pesquisa. Vou passar rapidamente por estas, mas no final já tem um panorama geral do público, tanto faixa etária, pessoa economicamente ativa, gênero e também raça, né? Religião que votou em cada lado, seja no candidato da esquerda, socialista, ou no candidato da direita, o presidente Bolsonaro. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então nos parâmetros metodológicos. Toda pesquisa tem um parâmetro metodológico, pesquisa não é enquete. Segue então cumprindo à risca, né, o que foi estabelecido para ser uma pesquisa válida, ok? Então, os parâmetros metodológicos, perfil aqui de faixa etária, escolaridade, renda familiar, religião, sexo, cor ou raça e ocupação. É bem importante isso daqui, mas eu não vou me ater muito tempo nisso, tá? Eu quero que vocês vejam lá no final. Ok, até aqui tem um número, a pesquisa foi realizada em 219 municípios brasileiros, tá? Das 27 unidades da federação. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Centro-Oeste, frequência de 406, Nordeste 1468, Norte 427, Sudeste 2469, Sul 758, um total de 5.528, tá? De pessoas entrevistadas. Ok. Então vamos lá. Lembrando que no primeiro turno, esse instituto aqui errou por 2 pontos em São Paulo, errou por 2 pontos no Paraná, ficou na margem de erro, que é o que eu estou querendo dizer para você. Então foi o que mais acertou, goza de credibilidade. Vamos dar uma olhada nisso daqui que é importante, e um número expressivo de pessoas, mais de 92% das pessoas disseram ter convicção em quem vão votar. E o número de brancos e nulos está baixando, olha aqui. Então tem um número considerável aqui das pessoas que entrarão no pleito e decidiram, olha, eu não votei no primeiro turno, mas agora eu estou vendo que o perigo real dos ladrões votarem a cena do crime, o perigo real do Brasil virar uma Venezuela, o perigo real da ala ortodoxa, do PT, tomar o poder e avançar com as agendas de costume, as pautas de costume, aborto, bom, enfim. As pessoas perceberam, não, o risco é muito sério, vão destruir a economia, eles vão reestatizar a Eletrobras, eles vão encher o Estado de novo, vão subir os impostos. As pessoas falaram, não, peraí, e as pessoas decidiram participar e falaram que vão votar. Então olha aqui, se está indeciso, vamos ver, percentual válido, 4,3, já tem certeza em quem irá votar, 93,5%. Tem certeza de quem vai votar. Já tem um candidato, mas pode mudar o seu voto, 2,2%. É um número pequeno, 2,2%, mas é importante brigar por esse número também. Ou seja, eu já tenho um candidato, mas eu ainda posso mudar de voto, eu não estou muito convicto. Então, há um trabalho aqui que é o trabalho de mídia, é o trabalho do convencimento, que é muito importante. Ok, vamos dar uma olhada então? Se está indeciso, 4,3%.
Se já tem certeza em quem irá votar, 93,5%. É muito interessante. Já tem um candidato, mas pode mudar de voto, 2,2%. Vamos dar uma olhada aqui no perfil, tá? No perfil desse público. Sexo. É onde você consegue ver se já tem certeza ou pode mudar de voto. Os homens têm mais convicção do que as mulheres, 94%, e as mulheres, 92%. Na faixa etária, 90% dos jovens já têm convicção em quem vai votar, ok? E 3,1% já escolheu o seu candidato, mas pode mudar o seu voto. 3% é um número considerável entre os jovens, onde o PT tem o maior número de votos. É onde precisa afunilar a campanha. Agora, os jovens que produzem conteúdo para o TikTok e as plataformas onde os jovens estão, onde essa faixa etária de 16 até 24 anos está. Então, é onde está o foco, é onde o PT tem mais voto. Por quê? A Anitta fez campanha, né? O Emicida, os artistas, os globais, eles entraram de cabeça. E agora a Anitta já pulou do barco. Falou, não, eu não me responsabilizo não. Eu estou saindo fora, estou tirando o meu corpo. Mas eles já reprogramaram a cabeça dos jovens. O jovem na universidade, nas escolas, os professores são marxistas, os professores são de esquerda, 99% são da esquerda, então doutrinam a cabeça dos jovens. Então, o maior trabalho agora está nas redes sociais onde os jovens estão, e aí precisa focar nas campanhas. O Nicolas está fazendo um trabalho excelente nisso, mas precisa ampliar isso, que é onde realmente está o forte do PT. Beleza, pessoal? É onde está. Principalmente público feminino, baixa escolaridade, baixa renda, pessoas que ganham mais ou menos ali até 2 salários mínimos, é onde está o público do PT, essa pesquisa está mostrando para a gente. Eu ia passando passo a passo, mas só para dar um relatório para vocês. Onde o PT ganha? Basicamente, o público feminino, católicos, o PT ainda tem cerca de 50%, só você dar uma olhada aqui, ó, público católico. Olha aqui, o PT ele tem mais ou menos cerca de 50%, o presidente cerca de 40 e poucos. Então, é importante, o PT tem 57, alguma coisa assim. Então, o presidente precisa também ampliar a comunicação com os católicos. Porque no Brasil, as pessoas falam que são católicas de modo assim aleatório. Eu sou católico, mas é praticante? Não, não é praticante. Não é cristão, mas se diz católico. Então, mas é importante ampliar a comunicação com o público católico. Com o público evangélico, tem cerca de 30% de evangélicos que ainda se declaram evangélicos e dizem votar em socialista, que tem pautas contra a igreja, contra os cristãos, inclusive. Pautas que são anticristãs. Então tem um trabalho de comunicação com os evangélicos também, que é importante e o presidente consegue sim tirar os votos dessas pessoas que estão ainda flertando e dialogando com o sistema socialista que quer dominar toda a América Latina e falta o Brasil e mais 2 países só. Então, muita atenção a isso. Qual o perfil da esquerda que essa pesquisa mostrou pra gente? Mulheres, baixa escolaridade, baixa renda, né, e pessoas que não estão economicamente ativas. E questão de religião, católicos e pessoas que se dizem pertencer a outras religiões, né, que não seja católica e evangélica. Beleza? Que é a base da população do Brasil, base de perfil de crença. Raça. O presidente tem os votos expressivos entre brancos, né, pardo e amarelos, mas o PT tem entre indígenas e os negros. Inclusive, há um trabalho que pode ser feito pegando os dados da última votação no primeiro turno, mostrando que a direita é muito inclusiva e nunca se teve tantos negros entrando na política, sendo eleitos como estaduais e federais, como antes, onde está na direita. Então, quebrando os estigmas, quebrando inclusive os estereótipos estabelecidos pela esquerda, então vale a pena fazer um trabalho nisso também. Aqui, então vamos lá, esticar um pouquinho. A intenção de voto espontânea para presidente do Brasil. Eu vou esticar para cá. Ó. Jair Bolsonaro, 22, 47,3. Isso é espontâneo, tá bom? Lula, 13, 44,9. Ausente, 6,5. Branco nulo, 1,4. É um número pequeno, tá bom, pessoal? Vamos lá. E aqui tem um gráfico, tem uma arte para exemplificar. Beleza? Margem de erro de 2%, aproximadamente. Presidente, né, que vai se reeleger, 47,3%. O candidato socialista, 44,9%. Indeciso, 6,5%, branco e nulo, 1,4%. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, é interessante. Isso aqui está traduzindo agora o que eu comentei com vocês.
Público masculino, o Bolsonaro ganha. Público feminino, aqui, o candidato socialista, né, o candidato do Foro de São Paulo, ganha. Então é importante, mas está próximo, olha aqui, está próximo. O presidente, a comunicação do presidente, eu acho que a chegada da Carla Ceccato para fazer a comunicação, fazer a propaganda, né, do presidente, trouxe o público feminino também para a direita. Então eles começaram a quebrar todo aquele estigma, toda aquela imagem produzida falsamente pela esquerda, pela Globo, pela Folha, de que o presidente odeia as mulheres, é misógino, etc. Então, 43-47. Tá apertado para eles, viu? Eu acho que esse número pode crescer à medida que esse trabalho agora da Damares, da Michelle, das mulheres com Bolsonaro irem para o Nordeste e trazer o resultado. Então essa pesquisa, esses dados foram colhidos antes desse trabalho no Nordeste, tanto do Nicolas, que vai começar ainda, e o trabalho da Damares, das mulheres com Bolsonaro, que passou pelo Centro-Oeste, vai agora no Nordeste e vai rodar outros lugares. Isso aqui pode mudar. Então, aumentar a comunicação com o público feminino é muito importante. Onde precisa aumentar a comunicação, que eu falei para vocês? Pesquisa espontânea entre os jovens, que é onde realmente as pessoas estão sendo lobotomizadas por esses cortes fakes, esses frames, essas mentiras, né? Esses crimes de assassinato de reputação que o André Janones está fazendo, conselho de ética, processo em cima dele, isso é bandidagem, não pode deixar isso passar sem ter uma resposta à altura. Esse cara precisa de uma resposta à altura, porque ele, que há tempos atrás estava vindo em podcast, esculachando o PT e dizendo que o PT faz uso do dinheiro do orçamento secreto, agora está pegando fake news, fazendo montagem para atacar o presidente, com mentiras. Mas comuniquem-se melhor com os jovens. Está aqui, olha, entre 16 e 24 anos, o presidente tem 39. O Lula tem o candidato socialista do Foro de São Paulo, 49. Então, uma distância de 10 pontos percentuais. Dificilmente vocês verão essa distância em todos os outros momentos aqui, a não ser a questão raça, cor ou raça, negros, né? Porque entre os negros, vocês vão ver que a distância também é de 10%, a mais de 10%. Então a questão jovem e a questão racial, porque os marxistas, eles trabalham muito isso, utilizando, rivalizando, dividindo, provocando, instando para a tal luta das classes, tá? Então eles fazem isso com muita frequência. Então o trabalho tem que focar em mulheres, nos negros, o trabalho tem que focar nos jovens e as pessoas de baixa renda, ok? A publicidade precisa melhorar o trabalho, a comunicação precisa melhorar com o pessoal de baixa renda. É onde realmente o Partido das Trevas sempre utilizou essas pessoas como massa de manobra, a pobreza e a miséria como instrumento político. Sempre fizeram isso, nunca resolveram o problema, estiveram no poder por 14 anos no Brasil. Ok, vamos passar aqui. Por que nos outros perfis o presidente se destaca? Lembrando a você, aqui ó, até 2 salários mínimos, 42 a 47. Então, até 2 salários mínimos, melhore a comunicação, foque nesse perfil. Religião, isso daqui ainda me assusta, tá, gente? 58,733. Deveria ser 80% a 90% dos evangélicos votando em quem defende a Bíblia, defende a família. Eu não estou falando que ele é um cristão exemplar, e nem quero que seja isso. Eu só quero que ele não vá perseguir, limitar a pregação, e ele já foi na ONU defendendo os cristãos contra a cristofobia e perseguição. Então é importante que os evangélicos despertem, então continue seu bom trabalho aí. Ok, vamos dar uma olhada aqui, eu só destaco para você essa questão de negros, que tem uma distância considerável, cerca de 11%, e isso aqui precisa ser trabalhado. Vamos lá, intenção de votos estimulada. No estimulado, o presidente se destaca mais ainda, mas mantendo basicamente a mesma lógica. Presidente na frente, olha aqui, 51,2%, e o candidato do Foro de São Paulo, socialista, amigo dos ditadores, 48%. Aqui uma ilustração, 48-46%. Bom, olha aqui, ó. Eu vou descer mais um pouquinho para você ver o mapa. Olha o mapa da configuração dessa pesquisa. Nós, com o trabalho de comunicação, as pessoas despertando, aqueles brancos, nulos, pessoas que se abstiveram, agora entrando no pleito, que é um número considerável, olha aqui, ficou essa mancha do Nordeste, onde realmente sempre foi um reduto da esquerda, e eles utilizaram como palanque político e não resolveram o problema do Nordeste. Sempre utilizaram o nordestino, mas nunca trabalharam de fato pelo Nordeste. E o nordestino não tem que votar como se estivesse torcendo por um time de futebol. Não é. É o seu país. Seja racional. Racional. Beleza, mas a presença do presidente agora no Nordeste foi um show. Deu para ver em Piauí, que sempre foi reduto do PT, e nos outros estados o presidente conseguiu mobilizar muita gente, então vai ter muito voto virando ali.
Olha o perfil geral e eu concluo com vocês. Bom, à frente no primeiro turno, com 36,6% dos votos, o candidato socialista do Foro de São Paulo aparece nesta pesquisa com 49% na projeção dos votos válidos. Com margem de erro de 2 pontos percentuais, pode ficar entre 47 a 51. Enquanto Bolsonaro, que teve 32,6% dos votos, aparece agora com 51% das intenções de votos. Com a margem de erro, pode ter entre 49 e 53. Então, avaliando o cenário aí do primeiro turno e agora da pesquisa do segundo turno, o presidente pode aparecer com 53 ou um pouco a mais. Olha aqui, o candidato socialista do Foro de São Paulo está na liderança nos seguintes recortes do eleitorado. Guardem isso aqui. Né? Acho que a campanha do presidente vai trabalhar muito bem esses dados. Esses dados são importantes. Feminino, faixa etária de 16 a 24 anos, sem estudo, até ensino fundamental e com rendimento de até 2 salários mínimos de renda familiar. É onde o PT vence. Todo o restante, o presidente vence. Bolsonaro lidera entre o público masculino nas 4 faixas etárias de 25 aos acima de 60 anos, ou seja, de 25 anos em diante, o presidente vence. Ensino médio e superior, renda de 2 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos, ou seja, as pessoas mais esclarecidas, as pessoas que filtram melhores as informações, ok? As pessoas que não ficam o dia inteiro assistindo o Globo, né? Que pegam outras informações, pessoas com perfil salarial um pouco mais alto, então pessoas de um nível social um pouco acima. Na classe, a camada mais pobre da população mais carente, sempre sofreu na mão da esquerda. Sempre sofreu, ainda o PT consegue abrir vantagem. Aqui tem mais um relatório, etc. Então essa pesquisa é muito interessante, vale a pena vocês depois entrarem no site do Instituto e apurarem direitinho. Bom, pessoal, esse vídeo ficou longo, eu vou deixar aí alguns errinhos na fala aqui, não vou fazer corte não, para vocês terem a minha leitura na íntegra. Ou seja, há um perfil onde se tem que afunilar, trabalhar muito bem, mas a virada começou. E daqui para frente, senhoras e senhores, o mar tende a ficar turbulento e revolto, porque o Brasil não vai virar vermelho. A nossa bandeira não vai ficar vermelha. Nós continuamos. Continue seu trabalho. Tem um percentual significativo de pessoas que ainda estão indecisas. Tem um trabalho com os jovens, mostrando os fatos, as verdades. Hoje tem debate na Band. Espero que o presidente se mantenha na primeira hora do debate, no primeiro bloco, que o presidente chegue firme, sem perder a linha, mas firme, falando dados, com precisão e expondo com números e fatos quem é o Lula e o que é o PT. E depois o presidente termine apresentando o seu projeto para este perfil, para mulheres, para os mais pobres, né, o futuro da economia e principalmente apresentando propostas. Por quê? O Lula não tem propostas. Falando dos seus ministros, o Lula não vai falar de seus ministros. Falando da sua proposta para a economia, o Lula não vai falar da sua proposta para a economia, porque ele vai romper teto de gasto, ele vai aumentar o Estado, ele vai rever a privatização. Então o presidente firme essas coisas e use os dados da economia comparando com os dados das economias dos outros países. Lembrando, Roberto Campos foi premiado como o melhor chefe de Banco Central. Lembrando, Paulo Guedes arrebenta na economia, presente, a economia crescendo 3,1%, projeção de crescimento no ano seguinte, embora o FMI e o Banco Mundial estejam fazendo relatório para a recessão em 2023, mas para o Brasil, a previsão é de crescimento. Então, o presidente use esses instrumentos e possa estar muito bem munido, né? Muito bem munido, porque a mídia training do descondenado vai querer atacar o presidente justamente para tirar os votos dos evangélicos, dos conservadores, tentar falar que ele é corrupto. Então o presidente vai sair muito bem e hoje o público vai perceber. E essa margem tende a aumentar até o último debate. Eu paro por aqui, compartilhe. Tchau, tchau.